Fala galera, Mistificador Tricolor na área para falar do jogo Atlético Paranaense 1, Grêmio 2, válido pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que o Grêmio foi com um time bem misto, bem reservão. Acho que de titular mesmo que a torcida concorde só o Orejuela, né? E o Lucas Silva também foi titular em algumas partidas aí do ano, mas ele não é considerado titular, então só mesmo o Orejuela. Falando um pouquinho do jogo, no primeiro tempo o Grêmio foi bem apático. O time demonstrava bastante nervosismo, eu acredito. Também a falta de entrosamento ficou bem marcante. Eu acho que no primeiro tempo ali se destacou mais, eu acho que o Luiz Fernando, que foi um dos jogadores que mais tentou, né? Que acho que isso foi muito bom para ele, que é um jogador que está buscando seu espaço, um jogador que está tentando. Eu acho que cada vez mais ele está evoluindo, um jogador que tem os seus problemas, mas também é um jogador que tem bastante potencial e pode evoluir bastante. Eu gostei bastante do primeiro tempo dele. O resto do time eu acho que estava muito nervoso, tirando o Darlan também, que eu acho que também fez um bom primeiro tempo interessante, e o Orejuela até ele falhar no gol do Atlético Paranaense. Acho que foi um jogo bem ruim do Grêmio no primeiro tempo, um jogo bem nervoso, né? Era nítido que os jogadores estavam errando muito por falta de entrosamento, erro de passes, e acho que isso é um pouco do que a gente espera de um time B, né? Um time que não joga muito junto, um time sem bastante ritmo, mas tem bastante jogadores ali que entram bastante, e acho que isso também foi um pouco preocupante, né? Alguns jogadores que entram, como o Tassiano, por exemplo, ele entra toda hora e ele estava bastante sem ritmo, digamos. Já no segundo tempo, o Renato já voltou com uma mudança que para mim foi o que mudou completamente o jogo, que foi a entrada do PP no lugar do Everton Motorzinho, né, apelidado pela torcida, que para mim já foi escalado errado. É um jogador que, como eu já falei aqui, ele é muito inferior aos outros. Eu acho que ele é um dos piores pontos que a gente tem no elenco, se não for o pior. Para mim, tu poderia muito bem ter começado com o Ferreira no lado esquerdo, que é o lado que ele tem mais familiaridade em jogar, em vez de botar o Everton, que já é um jogador com a idade mais avançada, tu pode dar chances aos jogadores mais novos. Não foi o que aconteceu. O Renato talvez quero dar um pouco mais de experiência pro time e entrou com o Everton Motorzinho, que não conseguiu produzir absolutamente nada. Já o PP deu outra dinâmica pro time, o time melhorou bastante. Acho que no segundo tempo teve muito mais, não controle do jogo, mas tentou muito mais. Era um time que queria muito mais a vitória do que o time do primeiro tempo, que estava bem fraco. Acho que também uma boa mudança que aconteceu foi o Darlan, que eu acho que ele fez uma boa partida. Eu acho que, como eu já falei aqui, ele ainda não se encontrou, ele não sabe se ele é primeiro, se ele é segundo volante. Acho que hoje ele fez um jogo bem bom, ele conseguiu dar bons passes no meio campo, ele conseguiu infiltrar bastante, dar bons passes longos, e eu acho que isso foi um fator muito positivo. Outra coisa que eu queria destacar é que eu não acho que falta qualidade, né, ao time do Grêmio. Eu acho que falta mesmo taticamente, no caso. Dá pra ver que os jogadores são bons tecnicamente, como o Lucas Silva e o Darlan, que invertem bolas, dão bons lançamentos, até mesmo o Orejuela fazendo boas jogadas. O Cortez eu acho que é o que deu uma destoada, principalmente do time, ainda mais porque no segundo tempo ele teve bastante espaço. O PP e o Darlan principalmente ativaram ele várias vezes, ele teve espaço para fazer bons cruzamentos e acabou não conseguindo, né? E antes de sair também, o Luiz Fernando, ele acaba dando o cruzamento que origina o gol do Grêmio, o gol de empate. O Luiz Fernando, como eu falei, ele já estava fazendo um bom primeiro tempo. Eu gostei bastante dele nessa partida. É um jogador que está evoluindo, que eu estou gostando bastante. É um jogador que eu estou torcendo por ele, para ele dar certo, para o Grêmio no fim do contrato de empréstimo adquirir o jogador em definitivo. Acho que é um jogador bem interessante. Daí então, depois, faltando 10 minutos para acabar o jogo, o Renato ele tira o Luiz Fernando e põe o Ferreira, que para mim deveria ter começado jogando, ou então era para ele ter tirado o Isaac, que para mim era o pior jogador do meio para frente do Grêmio, produzia absolutamente nada, era um jogador muito aquém dos demais. Eu acho que até o Tassiano, no que a gente espera dele, hoje ele foi melhor do que a gente espera, e eu acho que já é um fator positivo. Ele roubou algumas bolas no meio campo, ele apareceu no ataque, correu, pressionou na marcação, e eu acho que isso, pelo menos vontade, ele demonstrou. É um jogador que a gente sabe que é muito limitado, que não acrescenta ofensivamente, é um jogador que tem os seus várias deficiências, mas eu acho que só dele ser melhor do que a gente já espera dele já é um fator positivo, né? É um jogador também que não tem uma idade tão avançada, então não é totalmente descartável, né? E o Ferreira, ele entra e no primeiro lance dele ele pega a bola,
encara dois marcadores e dá um chute por cima do gol, tudo bem, mas é um jogador que mostra que ele é diferente. Ele é um jogador muito parecido com o PP, um jogador que vai pra cima, tem muita velocidade. O 1 contra 1 dele talvez seja até melhor que o do PP, é um jogador que tem um drible muito bom. E eu gosto muito do Ferreira. Eu acho que ele deveria ter começado jogando pelo lado esquerdo. É um jogador que, como eu falei, se assemelha ao PP. Eu acho que ainda não está pronto, como o PP está pronto. Então acho que tem que dar mais minutos para o Ferreira se destacar, para ele buscar o espaço dele. Ele está jogando muito pouco. Ele tem uma média de tempo de jogo muito baixa. Ele entra nos minutos finais com 10, 5, 15 minutos para tentar resolver o jogo e hoje ele conseguiu. Né? Hoje ele conseguiu um toquezinho num bicão do Paulo Vitor, ele consegue dar um totozinho na bola e acaba fazendo o gol, né? Que dá a vitória pro Grêmio. E eu acho que é isso que a gente quer. Que a gente quer os jogadores certos nos momentos certos, né? A gente cobra muito do Renato essa questão de usar o time reserva, mas que pelo menos use um time reserva coerente. Não use um time reserva com jogadores que seriam terceira opção, que é no caso o Everton Motorzinho, na minha opinião, né? Também outra coisa que eu quero destacar é a fraca partida do Rodrigues. Eu acho que ele foi muito mal hoje, não só pelo lance do gol, eu acho que ele estava muito nervoso. Eu não sei o que aconteceu com ele, é um jogador que eu peço mais oportunidades para ele, mas também tem que se destacar quando ele também não faz uma boa partida. Eu acho que ele foi bem mal hoje. O David Braz, ele teve que fazer muitas intervenções, apareceu muito mais, cortou muito mais bolas. O Rodrigues, ele estava bem mais discreto. Outro jogador aqui que eu critico bastante, e eu acho que hoje também fez uma partida bem ok, foi o Lucas Silva. Ele, de novo, para mim, não acrescentou no meio-campo na parte de criação, mas também não comprometeu lá atrás, não deu voadora, né? O que já é uma coisa muito boa do Lucas Silva, que é um jogador que eu, por exemplo, não sou muito fã, não gosto muito. Outro fator do Grêmio foi, depois que virou a partida, foi a entrada do Diogo Barbosa, que entrou ali no meio-campo, no lugar do Isaac. E eu não entendi muito bem o que o Renato quis fazer. Eu acho que ele só quis povoar mesmo o meio-campo para tentar roubar a bola por ali. E também tem a questão do Juan, que entrou no final do jogo. Se eu não me engano, eu acho que o Juan entrou no lugar do Isaac. Posso estar falando errado aqui, o jogo já estava praticamente decidido. Não sei se o Diogo Barbosa também entrou antes. Eu confesso que o jogo estava bem ruinzinho. O Grêmio estava praticamente já tinha aceitado o empate. Eu estava até conversando com a minha mãe, com a minha namorada, que a gente estava vendo o jogo junto. E a partir dos 80 minutos ali, dos 81 e pouco, até os 86 minutos, 85, o Grêmio deu a bola para o Atlético Paranaense fazer o que quisesse. Parecia que estava bem confortável com o empate. E eu acho que o time, na situação que está na tabela no campeonato, naquele momento, né, não poderia estar tão confortável. E agora o próximo jogo do Grêmio é válido pela Copa do Brasil. O Grêmio deve estar com o time titular, né? E nos próximos jogos a gente vai ter, acredito eu, talvez nos próximos 2, 3 jogos, daqui 2, 3 jogos, a gente vai ter o acrescento do Diego Churrin, que é o novo centroavante que chega pro Grêmio. Eu acho que talvez isso dê um amplo maior pro Renato, que tem que usar o Isaac ali como centroavante e nitidamente ele não é esse tipo de jogador. Mas é isso aí, galera. Eu quero trazer um vídeo aí durante a semana sobre o Juventude para fazer uma leitura aí antes do jogo, fazer basicamente um pré-jogo e vamos ver como é que vai ficar o vídeo aí. Espero que vocês curtam, tá? Então já deixa o like, não esquece de se inscrever, compartilha o vídeo aí com seus amigos gremistas e até o próximo jogo.